Candidata, a senhora conhece muito bem Brasília, o Congresso. Nós temos acompanhado muitos pedidos e também execução de CPIs. Está acontecendo uma banalização das comissões ou todas são necessárias? E sobre impeachment, deveria acontecer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, como já se foi cogitado, e os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, algum deles deveria ter avançado nas discussões? A senhora acha que o presidente Bolsonaro deveria ser impeachado por alguma razão? Hoje não, nós estamos às vésperas de uma eleição. Eu não conheço os projetos, os pedidos que estavam lá, se estavam todos os elementos. O que nós temos que tratar nessa questão, de forma prática, eu vou te responder de forma abstrata muito rapidamente. Sim, eu acho que deveria-se o ano passado, no momento em que nós estávamos diante do maior drama da atualidade brasileira, que é uma pandemia que deixou todo mundo desesperado e que eu vi com os meus olhos, ninguém me contou, eu estudei, porque eu dei aula há 12 anos de direito administrativo e eu vi os processos lá, eu vi tentativas de esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, sendo levada ao conhecimento do presidente da República em relação à compra de vacinas superfaturadas e nada foi feito, como eu vi o atraso na compra de vacinas. 45 dias é muito tempo. Quantas pessoas de 40, 50 anos não perderam as suas vidas faltando uma semana, 15 dias ou um mês para tomar vacina? Então esse atraso matou muita gente. Quantos? Eu não sei dizer. Então sim, eu acho que o processo de impeachment teria que ser aberto. Se ia ser empichado ou não é uma outra história. Então, era a favor da abertura do processo de impeachment contra o presidente, agora não mais, estamos às vésperas de uma eleição. Acho sim que da mesma forma como o presidente pode ser empichado, o ministro do Supremo também pode, teoricamente. No caso concreto, não sei quais foram os pedidos, eu não estava numa CPI do Judiciário, não teve, então não saberia dizer no caso concreto em relação a isso. Mas também advogo que nós estamos falando de um processo de uma lei do impeachment de 1900 e bolinha, de 1950. Passaram-se aí 70 anos, um pouquinho mais. É preciso analisar, atualizar e rever a lei de impeachment no Brasil. Eu acho que você me fez mais uma pergunta que eu acabei no meio da... Justamente sobre as CPIs também. As CPIs e os impeachments do Supremo e do presidente Bolsonaro. Sobre a CPI o quê? Desculpa. Se são excessivas ou todas necessárias, se está acontecendo uma banalização de pedidos de comissões especiais. A Constituição permite o que basta ver, que a CPI é um direito das minorias, é um dos poucos direitos das minorias na democracia. Se você tem assinatura, se você tem o fato determinado, jurídico, e você tem a vontade política, você protocola os pedidos. A própria Constituição e o regimento, ele já prevê um limite de CPIs exatamente para poder não banalizar. Eu acho que CPI é uma forma de esclarecer a sociedade brasileira do que está acontecendo, seja no meu governo, seja no governo da oposição ou da situação, é um direito constitucional das minorias e a própria política se rearranja. Por exemplo, houve vários pedidos, mas hoje não tem nenhum pedido instalado. A política é assim, pedir dentro dos limites da Constituição e depois a mesa diretora, numa conversa com os próprios líderes, verificam quais são prioritários, quais não são, quais devem ser instalados ou não. A única coisa, isso é importante dizer para encerrar, é que não é um ato discricionário do presidente do Senado. A CPI, tendo assinaturas mínimas, tendo fato determinado e havendo parecer de que realmente há legitimidade, ela precisa ser instalada. Mas, repito, nada que um presidente do Congresso conversando com os líderes, vamos esperar um mês, e havendo concordância, a política é isso, é a arte do diálogo, é o diálogo que está fazendo falta hoje no Brasil, né? O diálogo que eu quero voltar a trazer para a política, para começar a unir o Brasil através da política, mostrar que é possível na diferença sentar e conversar e novamente com isso dar espelho, porque lugar de presidência é coisa séria, de respeito, de espelho para os nossos filhos, para os nossos companheiros, porque hoje lamentavelmente, né, de cima para baixo vem uma falta de exemplo e as pessoas não mais sentam na mesa no final de semana para comer e falar de política, porque é um assunto proibido, porque senão dá briga. Vamos voltar a unir as pessoas. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil precisa de muito mais do que essa polarização. O Brasil precisa de soluções reais para os problemas reais do povo brasileiro.